Bom, então, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez nos encontramos aqui nos nossos encontros mensais do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Este é o nosso encontro do mês de julho. E, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a presença da professora doutora Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso Skeff. Ufa, fiquei com falta de ar. Esse longo nome. E olha que somos aqui outras duas pessoas com nomes bastante longos, né? Arthur Roberto Capella de Anastácio e Felipe Nicolau Pimentel Lamino. Nomes bastante longos. Mas agora, sem brincadeira, muito obrigado, professora Tatiana, por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Os nossos telespectadores, por assim dizer, eles vão continuar entrando, mas a gente já vai começar aqui a apresentação para não demorar muito, não atrasar. Então, em nome do Fórum Permanente sobre o Genocídio e Crimes contra a Humanidade, a gente agradece imensamente a sua presença para nos brindar esse mês com a palestra Os Danos Ambientais na Justiça Penal Internacional, Crime contra a Humanidade ou Ecocídio? E para todos vocês que estão entrando ou que não conhecem toda a nossa a vasta experiência, currículo da professora Tatiana, eu vou só colocar aqui um currículo bem resumidinho, tá, gente? Mas para vocês conhecerem melhor a professora convidada, ela é professora permanente do programa de pós-graduação em Direito e professora adjunta de Direito Internacional na Universidade Federal de Uberlândia. Ela é expert brasileira nomeada pelo Ministério da Justiça, Senacom, para atuar junto à Conferência de Direito Internacional Privado da Haia, no projeto Turista. Ela é doutora em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche junto à University of Ottawa, no Canadá, e mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, com bolsa CAPES. Então, é isso. Arthur, se quiser falar alguma coisa. Então, sem mais delongas, em nome do fórum, em nome do professor Arthur também, e dos professores Maria Luísa Tuti Carneiro e Paulo Borba Casella, que infelizmente não puderam estar presentes hoje, duas boas-vindas à professora Tatiana e a todos os nossos telespectadores. E é isso. O espaço é seu, professora, por favor. Mais uma vez, muito obrigado. E microfone é seu, ou palco é seu, como quiser. Bom, muito obrigada, Felipe, pelas palavras, apresentação. É um imenso prazer estar aqui no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade, a quem também saúdo o Arthur, colega de longa data, na luta pelo direito crítico. Então, é um imenso prazer estar aqui hoje falando sobre essa pesquisa, que, na verdade, é uma pesquisa com um tom certo crítico, na medida em que muito se tem falado sobre ecocídio ultimamente, haja vista as mudanças climáticas, porém, nós temos alguns limites no âmbito do direito internacional, os quais nós devemos pensar, justamente para que a gente não utilize essa ferramenta da justiça penal internacional de maneira, eu até diria, equivocada em relação aos fins propostos para o seu nascimento, ainda nos idos do final da Primeira Guerra Mundial. Então, dito isso, essa fala mais introdutória para expor aqui a fala de hoje, eu agradeço o espaço, agradeço o convite, agradeço a oportunidade e peço desculpas pelos equívocos, alguns typos aqui que podem haver no material. Dito isso, já vou pedir para que o Felipe possa passar para a segunda imagem, por gentileza. Pois bem, ecocídio. Será que ecocídio existe? Ou será que ele não existe? Essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer na atualidade. Uma pergunta que eu diria que é uma pergunta assim, de pesquisa, a qual eu venho desenvolvendo para essa temática,
seria justamente olhar para o Estatuto de Roma, olhar ali para o documento que cria o Tribunal Penal Internacional de 98, que entrou em vigor em 2002 e que é bem interessante porque nós temos aqui um funcionamento, né, de mais de 20 anos já do Tribunal Penal Internacional, o que esse ano, então, celebra uma data muito importante também, e faz com que a gente reflita, né? Bom, lendo o Estatuto de Roma, quais são os crimes que estão lá previstos? Bom, no artigo 5º do Estatuto de Roma, a gente vai encontrar lá, né, crime de guerra contra a humanidade, genocídio e agressão. Daí nós vamos olhar nos artigos posteriores, né? Artigo 6º, o que é genocídio, legal. Artigo 7º, o que é crime contra a humanidade, bacana. Artigo 8º, o que é crime de guerra. Não temos um artigo 9º para crime de agressão, acabou virando o artigo 8 bis, em virtude da gente só ter essa introdução a partir da emenda de Kampala de 2010, que entra em vigor, né, um tempo depois, ainda em 2017, apenas quando Palestina vai aderir a esse instrumento, mas não tem ali ecocídio, né? Ecocídio, muitas pessoas vão fazer uma comparação com genocídio, outros farão uma comparação com crime contra a humanidade. Então, justamente, essa é a pesquisa que norteia essa análise, né? Será que a gente vai falar de proteção ao meio ambiente no Estatuto de Roma de maneira direta, ou seja, fazendo algum tipo de reforma para que a gente tenha ali a inclusão do ecocídio como um tipo penal específico, uma quinta categoria, um quinto crime internacional? Será que já existe uma tutela dentro do próprio Estatuto de Roma que proteja o meio ambiente, que seja de fato, de certa forma, eficiente para que a gente possa defender a não inclusão do ecocídio no âmbito do Estatuto de Roma? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui alguns pontos favoráveis para a gente discutir de uma criação do tipo penal ecocídio no âmbito do direito penal internacional e alguns pontos contrários a essa introdução. Já de largada, vocês podem notar que temos 2 pontos favoráveis e temos 4 pontos contrários, porque eu já adianto, eu me posiciono ao lado da inexistência, da impossibilidade da positivação do ecocídio no âmbito do Estatuto de Roma, mas eu entendo que existam alguns pontos até favoráveis para uma eventual futura discussão sobre a temática que eu ainda acho incipiente. Antes de adentrarmos nesses pontos, eu vou pedir para o Felipe passar para a próxima imagem, em que eu faço uma construção dos debates sobre o ecocídio no plano internacional. Quando que ecocídio começa a ser discutido? Quais são os grandes marcos que nós vamos ter durante a história para nos dizer, tá, precisamos incluir ou não precisamos incluir o ecocídio na pauta da justiça penal internacional? Uma questão bastante interessante é porque eu penso, né? Falamos muito de ecocídio na atualidade, mas a discussão não é, de certa forma, um debate tão atual assim. A primeira vez que a gente vai falar ou vai ouvir falar sobre ecocídio se dá ainda na década de 70, quando nós tivemos ali a análise das consequências do uso do agente laranja por parte das forças militares americanas no Vietnã. Então, isso se mostra bastante interessante. Primeiro, por que a gente fala tanto de ecocídio, ou a gente ouve falar tanto de ecocídio na atualidade? Seria algo tão atual assim? E a primeira resposta seria que não. Quando vamos olhar imagens ou até buscar notícias sobre a guerra do Vietnã, o que mais se nota são os danos permanentes ocasionados pelo uso desse agente laranja na vegetação nativa do Vietnã. Era necessário utilizar esse agente laranja, justificavam as autoridades americanas,
na tentativa de abrir a mata para que pudessem ser localizados os Vietcongs. Todavia, sabe-se que o seu uso não apenas fazia com que houvesse uma poluição do meio ambiente natural, como também causava prejuízos à saúde da população. Ou seja, tínhamos ali não só um impacto direto ao meio ambiente, senão também um impacto em relação à própria saúde da pessoa humana. E esse é um ponto de destaque, porque se a gente for pensar na década de 70, é quando a gente começa a ter os grandes debates sobre direito ambiental internacional no plano internacional. Nós temos ali, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, de 1972, que dá destaque ao meio ambiente humano. Ou seja, claro que a gente não vai falar apenas da destruição da mata nativa do Vietnã em si, senão também do próprio impacto que a gente pode ter pelo uso desse agente laranja na mata, mas também causando prejuízo às pessoas de maneira direta ou indireta. Inclusive, existem regiões que ainda são bastante poluídas. Recentemente vi uma notícia que dizia que ainda há áreas que são bastante poluídas no Vietnã, ou seja, ainda causando prejuízos para a saúde humana, visualizando essa visão bastante antropocêntrica em relação à proteção do meio ambiente. De toda forma, nós temos essa nomeação do ecocídio feita por Arthur Galston, e que vai fazer com que, em 1973, nós tenhamos a primeira proposta sobre a tentativa de falar sobre ecocídio no plano internacional através da International Convention on the Crime of Ecocide, que foi um documento produzido na tentativa de pensar essas consequências. Claro, motivos pelos quais ela não avança essa proposta. Veja que quem utilizou o agente laranja era o próprio Estados Unidos num contexto de Guerra Fria, né? Havendo esse contexto de Guerra Fria, por certo que isso seria um pouco problemático colocar ali os Estados Unidos on the spotlight, fazendo com que ele fosse, acusado de algum tipo de crime internacional ou ensejador de um potencial novo crime internacional. Então, aqui a gente também visualiza as dinâmicas norte-sul influenciando os debates em torno do ecocídio que fazem com que ele tampouco prospere. Já nos anos 80, o que a gente vai ter no âmbito das Nações Unidas é uma tentativa feita no âmbito do Subcomitê para a Prevenção de Discriminação e Proteção de Minorias, que seria uma tentativa de expansão da Convenção de 1948 para a punição e prevenção do crime de genocídio. Essa tentativa de expansão da Convenção, ela vem justamente porque o genocídio, ele abrangeria, de certa forma, uma possibilidade de debate que seria em relação a tentar eliminar no todo ou em parte uma parte da população com base em raça, religião, nacionalidade ou etnia, que são os termos da Convenção de 1948, mas daí o ecocídio seria uma tentativa de expansão dessa categoria de genocídio, na tentativa de incluir que o afetar o meio ambiente também poderia causar danos à população. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de um caso no âmbito do Tribunal Penal Internacional, que é o caso do Omar al-Bashir, em que houve uma poluição de alguns dutos d'água, cuja intenção era fazer com que a gente tivesse minorias étnicas afetadas por essa poluição de dutos d'água, e que poderia ter uma intenção genocida, palavras do próprio Tribunal Penal Internacional. Então, é interessante notar que, de certa forma, os reflexos dos debates havidos na ONU em 80, em que pese não tenham sido avançados, eles até reverberam um pouco na discussão no âmbito do TPI, mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente no encontro de hoje. Ato contínuo, década de 90, a gente vai ter um debate no âmbito da Comissão de Direito Internacional da ONU, ou ILC, International Law Commission,
que seria a tentativa de criação de um código para crimes contra a paz e segurança, e nesse código sobre crimes contra a paz e segurança, teríamos ali a possibilidade de responsabilizar alguém individualmente também pelo atentado para com o meio ambiente, ou seja, na medida em que há algum tipo de prejuízo para o meio ambiente, essa pessoa poderia ser responsabilizada por se entender que isso seria, sim, um crime contra a paz e a segurança. Interessante notar duas questões. Primeiro, esse debate da IOC no projeto de tratado sobre crimes contra a paz e segurança, é que quando a gente fala de paz e segurança, de certa forma, abrangeria, né, crimes contra a paz. Hoje em dia vamos entendê-los como os crimes contra a humanidade, e seria de fato uma tentativa de aproximar aquilo que já se debatia na própria construção do Tribunal Penal Internacional, que seria aliar a proteção do meio ambiente ao crime contra a humanidade. De certa forma, esse código ele não avança, ele, na verdade, fica bastante limitado no âmbito da International Law Commission, só que isso gera um reflexo justamente no Estatuto de Roma, que é uma das alíneas, já não do crime contra a humanidade, mas sim ali do crime de guerra, conter uma previsão de que a violação do meio ambiente natural poderia sim causar um delito internacional. Ou seja, acabamos tendo uma repercussão, não em âmbito ali do artigo 7º, que é o crime contra a humanidade, mas sim do artigo 8º do crime de guerra, ou seja, não seria algo cometido em tempos de paz, mas sim em momentos de conflito armado, que acaba sendo positivado no Estatuto de Roma. E não apenas isso, quando vamos falar lá no Estatuto de Roma, nós vamos visualizar a necessidade de termos um conflito em si, que desemboca em toda a discussão que temos desde o final da Segunda Guerra Mundial, seja com as convenções de Genebra, seja com os protocolos adicionais de 77, que vão fazer com que a gente entenda que uma conduta lesiva ao meio ambiente possa ser considerada um crime de guerra. Só que o tipo penal é crime de guerra e não um ecocídio propriamente, ou seja, acaba sendo uma conduta e não um crime específico. É interessante notar, porém, que quando nós falamos até em responsabilidade internacional, mas não em termos individuais aqui que estamos discutindo, né, no âmbito do Tribunal Penal Internacional, mas sim responsabilidade estatal, a International Law Commission, quando debate o projeto de tratado para a responsabilidade internacional dos estados, vai falar que a gente poderia ter a responsabilidade estatal, enfim, por algum tipo de prejuízo causado para com um outro país cometido por um nacional, seja ele direto ou indiretamente vinculado ao Estado. Mas daí a gente falaria de responsabilidade estatal e não penal internacional. Mas isso é também uma outra discussão que já foi, inclusive, objeto de debates paralelos no âmbito da Corte Internacional de Justiça, a qual vai sim considerar a possibilidade de considerar um Estado responsável pelo dano ambiental causado a outrem, mas não na esfera penal. Pois bem, dito isso, feita essa evolução de 70, 80, 90, em 2000 a gente vai ter um destaque. Uma senhora chamada Polly Higgins, que infelizmente veio a óbito em 2019, era a grande interlocutora a nível internacional sobre o ecocídio, né? Ela trazia uma definição do que seria o ecocídio nas suas obras, que teria ali, como eu trago nessa imagem, a seguinte definição: o dano extenso, destruição, perda de ecossistema ou ecossistemas de um determinado território, seja por ação humana ou por outras causas,
a tal ponto que o gozo pacífico pelos habitantes desse território tenha sido severamente diminuído. Ou seja, nós estamos falando, sim, de dano ambiental, um dano ambiental extenso, uma perda de ecossistema pela ação humana ou por outras causas, mas que tenham ali origem também no próprio homem, que causa ali uma severa diminuição da possibilidade dessas pessoas gozarem daquele ecossistema. Então, seria um desmatamento, eventualmente, seria a drenagem ou a poluição de uma área ou de um rio. Então, nós temos ali uma definição bastante ampla, defendida pela Polly Higgins, na tentativa de fazer com que o ecocídio volte aos debates nos anos 2000, lembrando que, em 98, a gente já tinha aprovado o Estatuto de Roma, e o Estatuto de Roma não previa o crime de ecocídio, senão apenas um crime no âmbito do artigo 8º, que vai ser um crime de guerra, em que uma conduta relativa ao meio ambiente poderia ser, sim, penalizada, mas não como um crime específico. Pode baixar, por favor, Felipe? O que acontece? A Polly Higgins, eu trouxe ela especificamente porque ela foi a grande articuladora da tentativa internacional de termos ali esse crime sendo positivado no âmbito externo. Tanto é que na própria ONU a gente vai ter uma campanha no ano de 2010 chamada Eradicating Ecocide, que é o nome do livro da própria Polly Higgins, cuja capa eu trago aqui e indico a leitura, inclusive, que propõe a definição do ecocídio tal como ela defendia já há 10 anos em conferências, enfim, internacionais. Então, de certa forma, no âmbito da Assembleia Geral, se tem um debate sobre a tentativa de erradicar o ecocídio. Mas, na ONU, os debates eles não estavam muito centrados na positivação de um crime para o ecocídio, senão também uma discussão de que os países deveriam se preocupar com as táticas utilizadas e que sim, a gente poderia ter algum tipo de influência no âmbito da pessoa humana se a gente não cuidar do meio ambiente. Lembrando que em 2010 a gente já estava ali se preparando, por exemplo, para Rio 2012, que vai ser um grande marco também no âmbito do direito ambiental internacional, em que já se falava muito das mudanças climáticas e dos seus impactos e da necessidade dos países em reverterem essa situação. Lembrando, né, que ali a gente vai ter 2012, depois a emenda Doha no âmbito das mudanças climáticas, depois teremos questões relativas a próprias mudanças climáticas no Acordo de Paris em 2015 seguindo, né? Então, é bem interessante, porque na perspectiva da ONU, a gente fala de erradicar o ecocídio como sendo uma campanha mesmo internacional, muito atrelada à ideia de mudanças climáticas, à ideia de buscar reverter esse cenário, já que, né, o protocolo de Kyoto não deu certo, então a gente vai para a emenda Doha e Acordo de Paris. Então, é bem diferente, assim, essas discussões já nos anos 2000. De qualquer forma, nós temos uma reviravolta no âmbito internacional, quando em 2016, a antiga procuradora do TPI, Fatou Bensouda, ela libera um policy paper, né? Digamos, um posicionamento dela sobre ecocídio, e que causa um alvoroço internacional, porque as pessoas começaram a falar, não, mas agora o Tribunal Penal Internacional vai ir atrás de CEOs de empresas, não, porque agora a gente vai poder falar de punição do indivíduo por danos ao meio ambiente, mas não é bem assim. Né? Se a gente vai ler o policy paper da Fatou Bensouda, a antiga procuradora, que hoje deu lugar ao Karim Khan, nós vamos notar que há sim uma atenção especial que ela dá à destruição ambiental, à exploração ilegal de recursos naturais ou à desapropriação ilegal de terras, mas em que sentido? Né? Seria mais ali num sentido de
num ambiente de conflito, em que isso ocorre, que isso pode sim vir a ser investigado, ou relativo ali ao próprio artigo 8º, como sendo um crime de guerra, cuja tática, né, seria essa destruição ambiental, ou inclusive daí encaixando ali em relação ao genocídio em si, quando isso acaba fazendo com que a gente tenha uma eliminação de uma determinada minoria étnica. Ou seja, o policy paper da Fatou Bensouda não fala propriamente vamos punir, vamos positivar, vamos atrás do ecocídio, né? Ele trabalha com a ideia de que temos que observar essas violações também como forma de verificar o que as partes têm feito durante os conflitos, né, avaliando as suas condutas para verificar seja genocídio ou crime de guerra. Em 2017, a Polly Higgins e a Jojo Mehta fundam a Stop Ecocide Project na tentativa de promover a criminalização da conduta já no âmbito do TPI. Só que com o falecimento da Polly Higgins em 2019, o projeto perde totalmente força e isso faz com que a gente, de certa forma, volte um pouco à estaca zero no que tange ao ecocídio no plano internacional. Então, essa é a discussão que nós temos hoje em dia sobre ecocídio, né? A evolução da discussão sobre o ecocídio. Felipe, você pode voltar lá mais um, por favor? Que vemos aqui os nossos pontos favoráveis e os nossos pontos contrários em relação ao ecocídio. Bom, ponto positivo. Qual é o ponto positivo de positivar o ecocídio que estava na pauta da Polly Higgins desde os anos 2000? Que seria um crime cometido também em tempos de paz, e que a gente não pode, por exemplo, restar limitado pela previsão existente no artigo 8º do Estatuto de Roma, que considera uma conduta para com o meio ambiente natural como sendo um crime de guerra. Nesse sentido, é uma questão interessante, porque tanto o crime contra a humanidade quanto o genocídio podem ser cometidos em tempos de paz ou em tempos de guerra. Então, o ecocídio, numa eventual quinta categoria de crime internacional, também teria essa característica de poder ser cometido tanto em tempos de paz como em tempos de guerra. O que acaba sendo bastante interessante, porque justamente se falarmos em crime de guerra, é um elemento fundamental do artigo 8º do Estatuto de Roma que haja um conflito entre as partes, seja ele interno ou internacional. Então, falando em ecocídio para um crime específico, trabalhando com a ideia de também poder ser cometido em tempos de paz, nos traria, de certa forma, essa segurança de que a proteção do meio ambiente natural também ocorreria nesse espaço. Mas daí eu me pergunto sempre, né? Mas quando a gente fala de um crime cometido em tempo de paz, a gente ainda estaria falando, né, de uma conduta que deva ser objeto de apreciação do Tribunal Penal Internacional? Né, porque, de certa forma, isso vai ao encontro dos debates ali de pontos contrários relativos à própria complementariedade, né? Porque quando falamos de Tribunal Penal Internacional, nós falamos de uma conduta que deve ser primeiro buscada pelo Estado, e caso o Estado não possa ou não consiga fazer essa punição, a gente vai ter a atuação do Tribunal Penal Internacional. Então, o que é o não pode e não quer no âmbito do TPI? Pois bem, quando o Estado não tem instituições, por exemplo, que sejam independentes, o Estado ele não tem um Ministério Público, digamos, bastante individual. Então, nesses casos, bom, o Estado não pode atuar, o Tribunal Penal Internacional atuaria. Agora, quando o Estado não quer uma evidente violação do meio ambiente ou de qualquer outro tipo de crime de fato existente hoje no âmbito internacional, mesmo que, claro, o Estado não atue. Então, o Ministério Público não promove nenhum tipo de investigação ou oferece denúncia, de maneira que daí o Tribunal Penal Internacional poderá atuar.
né? Então, é bastante interessante, porque quando o Estado não pode, não quer, aí sim que a gente vai ter a atuação do TPI. Só que o que eu vejo nas discussões das pessoas que querem levar adiante o crime de genocídio é que, não, mas daí a gente vai buscar a penalização da Vale por Brumadinho. Não, porque daí a gente vai buscar, né, algum tipo de punição de um CEO. Tá, mas existe a justiça doméstica para isso, né? E a gente tem que considerar que a complementariedade é um ponto bastante interessante do Tribunal Penal Internacional, até para que a gente não tenha retirado dos estados a possibilidade de atuação. Então, notem, tudo bem, falar de ecocídio no âmbito do TPI, que seria ali um crime não apenas de guerra, né, mas também cometido em tempos de paz, tudo bem, poderíamos até tentar avançar nesse sentido, mas nunca retirando a complementariedade do Estado. E é isso um ponto central nas discussões, que aqueles que simplesmente defendem vamos positivar o ecocídio, veja o caso, né, de Mariana. Não é bem assim que a gente deve atuar. Em relação a outro ponto favorável, que sairia de uma visão antropocêntrica do direito ambiental. Desde a década de 70, quando a gente vai ter ali os reflexos da Guerra do Vietnã, que a gente visualiza sempre uma visão antropocêntrica do direito ambiental, que é natural da pessoa humana pensar, por que eu vou proteger o meio ambiente? Porque ele pode afetar a minha existência. Então, se ele pode afetar a minha existência, eu tenho que tutelar esse bem, né, esse objeto. Então, ele passa a se tornar um objeto de estudo, um objeto de análise. O que acontece quando a gente fala de sair de uma visão antropocêntrica do direito ambiental? Então, a gente não vai punir, por exemplo, alguém no âmbito do Tribunal Penal Internacional, a responsabilidade de fato é individual, a gente não fala aqui de empresas ou de estados, a gente fala do indivíduo, mas a gente vai punir o indivíduo pela violação do meio ambiente em si, não porque ele pode causar um impacto à pessoa humana. Então, distanciar essa ideia de meio ambiente do indivíduo acaba sendo um ponto favorável, que também é algo bastante discutido a partir dos estudos do novo constitucionalismo latino-americano, por exemplo, a partir das constituições de Equador e Bolívia, que se tentou incluir até uma discussão nesse sentido agora no projeto de constituição chilena. Então, é interessante sair dessa visão antropocêntrica e eu acho esse um ponto forte, por exemplo, dos debates em relação a falar do ecocídio como violação do meio ambiente em si, sem qualquer tipo de relação para com a pessoa. Mas eu entendo que isso seja também difícil falar na esfera penal internacional. Porque quando a gente fala de esfera penal internacional, e vamos analisar ali a tipologia, né, do genocídio, do crime contra a humanidade, do crime de guerra, a gente vai ter uma vinculação direta para com o homem. Talvez somente o crime de agressão, de certa forma, do 8 bis, do Estatuto de Roma, não tem essa visão tão centrada na ideia de violação do homem ou a utilização de mecanismos que possam lesar o homem no ambiente de conflito, né? Que é justamente iniciar um conflito armado. Mas eu acredito que esse seja um ponto favorável que poucas pessoas exploram, que seria interessante. Mas, como eu disse, há vários pontos contrários, né? E agora a gente vai discutir um pouquinho esses pontos contrários. Não há vontade política, de fato, para construir o ecocídio a nível internacional. Não existe essa vontade política. E o que acontece? Por que não existe essa vontade política? Como havia comentado, esses debates que nós estamos tendo hoje, eles não são novos, eles não são, inclusive, do século XXI. Eles datam da década de 70. E se eles datam da década de 70, a gente tem que pensar efetivamente, né? Olha, por que vamos hoje, 2023, falar na positivação como se fosse algo tão recente? Não é. Então, há uma questão interessante quando a gente fala do ecocídio ou da tentativa de positivação desse ecocídio, que seriam os grandes players globais se unirem para essa positivação. E vejam, se o próprio crime de agressão, que já existia desde 1974, no âmbito da Assembleia Geral, em virtude
Declaração 3314, que já trazia uma definição de agressão, década de 70. Só foi positivada no Estatuto de Roma, lá, enquanto uma conduta típica, né, não aberta, mas de fato bastante explícita, em 2010, na Conferência de Kampala. Sendo que foi simplesmente retirada aquela nomenclatura existente na Declaração da Assembleia Geral da ONU e colocada no Estatuto de Roma. Então, vejam, né, se isso já existia, e hoje a gente fala de ecocídio, em que as ONGs, de certa forma, têm ali uma linha comum, porém, nem sempre tem a mesma definição, não há uma definição única ainda a nível internacional, como que a gente vai querer positivar, né? Não existe essa vontade política. Mais do que isso, para que a gente tenha vontade política, os países eles vão ter que estar conscientes de que, eventualmente, seus militares poderão ser, claro, se o país fizer parte do Estatuto de Roma ou ele agir no território de um país que seja parte do Estatuto de Roma, né? Para que a gente possa ter atuação do TPI. Mas os estados terão que ter essa consciência de que os seus militares não poderão realizar alguns atos nesse sentido. E fica o questionamento, será que os estados farão? Eu digo isso até, e eu me recordo aqui de algo que até o Felipe tem trazido ali no seu Instagram, que é, por exemplo, o uso de munições cluster hoje em dia lá na guerra da Ucrânia, né? Poxa, temos até convenção internacional proibindo, mas os Estados Unidos falam, não, tá aqui, ó, usem no seu território, né? Então, tipo, pensando, poxa, a gente tem até no contexto de conflito já tantos problemas, será que trazer esse elemento seria algo ambicionado pelos estados, especialmente esses que estão sempre envolvidos nesses conflitos internacionais? Porque ali a gente nota, não há uma preocupação dos Estados Unidos para com o que poderá acontecer no país tão distante que é a Ucrânia, né? Então eu vejo assim, ok, vamos então liberar ou não liberar, enfim, acho um pouco complicado. Um outro ponto contrário seria essa crise institucional do Tribunal Penal Internacional em direção aos países do Sul. Eu tenho um slide mais para baixo, se o Felipe puder encontrá-lo, depois desses pontinhos. Mais um. Esse. Né, que é bastante interessante. Por quê? Porque o que nós temos acerca do Tribunal Penal Internacional? Tudo bem, ele foi edificado, abre as portas lá em 2002, temos a primeira sentença em 2012 do Thomas Lubanga, temos depois outras sentenças do Jeremy Katanga, do Pierre Bemba, que foi anulada, depois temos ali do Al-Mahdi, mas se a gente for olhar, quem são as pessoas que são condenadas pelo TPI? Pessoas que vêm de um mesmo continente. E essa é uma discussão que hoje em dia existe muito no âmbito internacional, que é o olhar do Tribunal Penal Internacional para acontecimentos situados no sul global. E esses acontecimentos situados no sul global, claro, ali com um enfoque maior em relação ao que acontece na África. Ah, mas tem uma investigação sobre as Filipinas e a política utilizada contra o combate às drogas. Sim, existe, mas Filipinas também está no sul global. Ah, mas existe uma investigação sobre a queda lá do avião 2014 da Ucrânia. Sim, mas onde é que está a Ucrânia? Está na periferia da Europa. Mas existe uma investigação do Afeganistão. E o Karim Khan, atual procurador do TPI, já disse que a intenção não é muito ir atrás agora dos militares americanos, mas verificar outras circunstâncias que existem. Ou seja, não há uma intenção política, de fato, do Tribunal Penal Internacional em olhar para acontecimentos que estejam fora do sul global, de certa forma, né? Esse debate ele vem muito forte no início do século XXI, que leva, inclusive, a diversos países a tentarem sair do tribunal. Tentarem, eu digo, porque poucos tiveram sucesso. Filipinas teve sucesso, por exemplo, mas a África do Sul não teve, em virtude da própria Constituição proibir que ela saísse do TPI.
Mas eu fico me perguntando, né? Onde que o Tribunal Penal Internacional atuaria quando verificando essa questão ambiental? Será que ele investigaria, por exemplo, a conduta de empresas canadenses que atuam no Brasil na exploração de metais preciosos? Será que ele, ou CEOs de empresas, né, não a empresa em si, será que ele investigaria, por exemplo, conduta realizada pela França nas suas antigas colônias? Porque a França, hoje em dia, disse, né? Não pode mais pegar avião de curta distância, nós vamos eliminar a taxa de carbono, de poluição, mas ela continua sendo a maior exportadora de lixo para suas ex-colônias. Então, eu fico me perguntando, será que haveria, assim, uma atuação com, né, o presidente francês por permitir políticas nesse sentido? Né, em relação a CEOs de empresas situadas no norte global que fazem com que a gente mantenha essa exploração do meio ambiente no sul? Isso, inclusive, faz parte de uma outra pesquisa que eu tenho no financiamento da CAPES, que é da colonialidade climática, que faz com que a gente tenha, de fato, a sustentação desses padrões, tal como se ainda tivéssemos colônia e metrópole, mas em relação à própria exploração do meio ambiente. E a positivação de um crime do ecocídio, por exemplo, poderia fazer com que a gente mantivesse essa perspectiva de abuso e de, enfim, controle dos recursos naturais por outras roupagens pelo norte global. E aqui seria uma roupagem a partir da justiça internacional, né? Então, isso me preocupa muito. Mas o que acontece, né? Será que todos os países do sul global veem dessa forma, veem essa imparcialidade, ou melhor, essa parcialidade na justiça penal internacional? E eu já digo aqui que, por exemplo, durante a 18ª sessão da Assembleia das Partes do TPI, Vanuatu, que é um país, uma ilha no sul global, disse que não, a gente precisa positivar o ecocídio. Ele precisa estar presente em virtude das mudanças climáticas e da destruição ambiental. Claro, Vanuatu é uma das ilhas que está próxima, ou tem-se, né, a perspectiva de que haverá o seu desaparecimento em função do aumento do nível dos mares. Daí eu fico pensando, claro, ela tem que tentar achar alternativas para buscar algum tipo de punição. Só que se a gente olhar um país do sul, né, levando depois informações para o procurador do TPI, será que o procurador do TPI depois se sentiria ou teria essa motivação, o interesse da justiça, que é tão importante para a abertura de um caso no TPI? Teria essa possibilidade? Né? Se com os crimes cometidos no Afeganistão, o Karim Khan já agora, diferente da Fatou Bensouda, antiga procuradora, já está dando um passo atrás, imagina ir atrás de um CEO de uma grande empresa ou de um presidente de um país pelas mudanças climáticas, sabe? Eu acho um pouco difícil. Tanto que o Tribunal Penal Internacional nunca recebeu tantas contribuições voluntárias dos Estados-partes quanto esse ano, após a emissão dos mandados de prisão contra, por exemplo, o Putin e a sua ministra, porque havia um interesse político ali por trás. Então, é muito complicado, existe essa parcialidade. A gente pode voltar naquele segundo slide, Felipe, por gentileza? Esse. O terceiro item contrário, que seriam as condutas ecocidas, não são, ou melhor, são em grande parte cometidas por pessoas jurídicas. Por isso que eu sempre estou dizendo, ir atrás do CEO, ir atrás do CEO. Só que no âmbito do direito ambiental, tal como, por exemplo, no âmbito do direito do consumidor, e até no âmbito do direito do trabalho, aqui dentro do Brasil mesmo, nós vemos, por exemplo, uma impossibilidade gigantesca, por vezes, de desconsiderar a pessoa jurídica. E a gente teria que trabalhar com a desconsideração da pessoa jurídica no plano internacional. Para falar que não é a empresa que a gente vai responsabilizar, a gente vai responsabilizar a pessoa, né? A pessoa que está à frente da empresa. Eu fico pensando, né? Se esse não... É um debate que a gente tem que ter a nível internacional,
né? É muito complicado falar de desconsideração da personalidade jurídica já no plano interno, quiçá no plano internacional. Então, essa questão envolvendo as pessoas jurídicas, né, que não fazem parte do escopo do TPI, porque o TPI ele atua especificamente em relação a indivíduos, eu fico me perguntando, poxa, a gente vai ter que fazer uma evolução tão grande no âmbito do direito internacional e tão rápida, que talvez ele não queira, né, no sentido de que os países que controlam o direito internacional não queiram agir dessa forma. Países que controlam o direito internacional são aqueles situados no norte global. E, por fim, um outro ponto contrário é a própria complementariedade. Daí a gente pode ir no slide de complementariedade, por gentileza. Ele é o... ali em cima. Esse. Obrigada. Complementariedade do TPI, que eu falava justamente. Pois bem, a gente vai precisar não apenas que tenhamos, de fato, para a positivação do ecocídio, uma tentativa de que os estados não podem e não querem atuar para que daí, eventualmente, o Tribunal Penal Internacional atue. O não possa e não quer também envolve, por exemplo, a positivação do delito a nível doméstico. E que países positivam o ecocídio hoje em dia? Né? A gente visualiza, por exemplo, no Brasil, um projeto de lei que altera ali a lei de crimes ambientais para tipificar o crime de ecocídio. Mas olhem a conduta que é responsável por um desastre relativo a um rompimento de barragem, ou seja, em consequência do que houve em Mariana e Brumadinho. Não se encaixa na mesma definição que nós temos discutida desde os anos 2000 pela Polly Higgins. Então, essa positivação doméstica ainda teria que ser alinhada àquilo que se discute no âmbito internacional, e nem isso nós temos. Para que, eventualmente, a gente possa, uma vez tendo o delito doméstico e o país, assim, não querendo atuar, mesmo assim, o TPI possa atuar. Senão, de fato, sem a positivação doméstica, o que vai acontecer é que sempre teremos uma atuação direta do TPI, e essa não é a intenção da Justiça Penal Internacional. E, além disso, a gente tem que pensar também numa eventual consequência para a jurisdição universal, porque uma vez tendo um outro país que tem essa positivação, este outro país pode acabar requerendo que o ecocídio seja julgado internamente no seu estado, antes mesmo de chegar à justiça internacional. Então, os casos de jurisdição universal estão debatidos, por exemplo, né, os casos da CIG, ou julga ou extradita, enfim, são questões que a gente também deve ponderar quando se trata da positivação do crime de ecocídio, quando alguns países o terão e outros tantos não o terão, porque há uma dificuldade de padronização, porque há uma dificuldade da aprovação do próprio tipo penal. Então, isso pode acabar fazendo com que a gente mantenha essa colonialidade a nível internacional, essa colonialidade no sentido de controle das esferas jurídicas, é que a colonialidade do fazer, um controle das esferas jurídicas por parte de alguns poucos países que detenham, por exemplo, essa tipificação. Descendo agora, Felipe, por favor. Então, a pergunta é, obrigada. O que nós temos, então, hoje em dia? Ecocídio não existe, é difícil incluir em pauta, temos muitos pontos negativos, poucos pontos positivos para a sua inclusão. Então, o que nós temos? Nós temos a tutela do meio ambiente natural por meio do artigo 8º, parágrafo 2º, a linha B, inciso 4º, do Estatuto de Roma. Ou seja, a gente vai ter ali especificamente a tutela do meio ambiente natural como uma conduta do crime de guerra. Não mais do que isso. Não é um crime contra a humanidade, não é um crime de genocídio, é um crime de guerra que enseja a existência de um conflito armado. Mas a gente tem que ter um prejuízo extenso, duradouro e grave. Extenso em relação ao dano ao meio ambiente causado. Duradouro, por exemplo, Vietnã, desde a década de 70 a gente ainda visualiza a continuidade do delito. E grave, que tenham consequências graves, e aqui notem uma visão antropocêntrica, como que a gente poderia visualizar a gravidade a partir do impacto para com a pessoa humana. Então, o que nós visualizamos é que
existe a proteção do meio ambiente a nível internacional, não é que ela não existe. Só que ela existe no âmbito de um conflito armado, e isso a gente precisa levar em consideração. No próximo slide, eu sintetizo, portanto, essa ideia de que a gente precisa ter esse dano ambiental, conflito armado, e o perpetrador ainda conhecimento de que aquele ataque poderia causar um dano incidental, duradouro, grave e extenso. E aqui é uma questão interessante, porque ele vai precisar ter o conhecimento. Ele não pode simplesmente, era um pozinho que eu coloquei na água, eu nem sabia que isso poderia causar, por exemplo, a morte de peixes no rio ou levar à intoxicação das pessoas. Ele tem que ter conhecimento e a intenção, o intent, né, de causar essa tipologia para que a gente tenha a responsabilidade internacional individual no âmbito do Estatuto de Roma. O próximo slide eu trago, porém, o caso do Omar al-Bashir, que eu comentava antes. O caso do Omar al-Bashir, ele vai ser bastante interessante, porque a Câmara de Pré-Julgamento número 1, em 2010, quando ela vai trabalhar, por exemplo, com o caso do mandado de prisão contra o Bashir, a gente vai ter ali uma frase do TPI que fala que a contaminação de água poderia ser parte de uma política genocida, o que leva, inclusive, a muitas pessoas ligarem o crime de genocídio ao ecocídio. Só que, de novo, se a gente vai ter ali uma implicância em relação a um grupo étnico, causando no todo ou em parte a sua destruição, isso entra especificamente no que é genocídio, e não do que seria ecocídio. Então, não há por que a gente confundir essa ideia de que a gente poderia ter um ecocídio já indiretamente no âmbito do TPI, como algumas pessoas dizem, porque a eliminação no todo ou em parte de uma população vai fazer com que a gente tenha ali o genocídio classificado, havendo a intenção, enfim, outros elementos. E não um ecocídio, né? Então a gente precisa ler com parcimônia essa sentença e não sair dizendo que indiretamente o TPI considera esse delito. E por fim, nosso último slide, fica a reflexão. Por exemplo, segundo a Associação Nacional dos Servidores do Meio Ambiente, né, a gente tem ali a questão envolvendo o Bolsonaro e a questão do desmonte dos órgãos e entidades socioambientais, especialmente em relação ao desmatamento e também a desatenção, por exemplo, para com povos indígenas, né, os Yanomamis, etc. E eu deixo aqui a reflexão, porque muitas pessoas ultimamente também vêm fazendo essa vinculação de ecocídio com as condutas realizadas pelo Bolsonaro, sendo que todos os documentos que estão hoje com o Carencan no âmbito do TPI, para que ele verifique e eventualmente abra uma investigação em relação ao que aconteceu no Brasil, especificamente em relação, por exemplo, aos Yanomamis, é uma reflexão envolvendo genocídio, de novo, né, em relação aos Yanomamis. E não efetivamente uma questão de ecocídio. A gente precisa pensar que o desmatamento, a gente precisa pensar que toda a poluição que nós temos causa um impacto ao meio ambiente, causam. Mas daí a minha pergunta é, abordar isso no âmbito da justiça penal internacional é a maneira mais correta / eficiente que temos? Né? A resposta me parece que não, porque seria basicamente jogar todas as tentativas de construção de uma justiça penal internacional que nós temos desde a Primeira Guerra Mundial, na tentativa de construção né, do Tribunal Penal para julgar o Kaiser alemão, Guilherme II, lá no final da Primeira Guerra, a gente vai ter aqui digamos, né, toda uma tentativa de flexibilização para uma conduta específica, por mais que a gente tenha, assim, que analisar essa situação. Essa situação ela deve ser abordada no âmbito do direito interno ou a nível de responsabilidade estatal, e não de individual, né? Em termos de ecocídio, eu falo.
porque ecocídio é um pouco difícil defender a nível internacional, haja vista todos esses pontos negativos. Então, tentar mexer com isso fica um pouco limitado e, de certa forma, mantém a ingerência do norte global para com os países e as políticas realizadas no sul. Com isso, com essa reflexão, eu encerro a minha fala, agradecendo imensamente, de novo, Felipe e Arthur, pela oportunidade para compartilhar um pouco dessa pesquisa que eu estou realizando. Muitíssimo obrigado, professora Tatiana. Que palestra ótima. Acredito que faço aqui um comentário que o Arthur há de concordar comigo. Muito rica, aprendemos muito com sua fala. E pelo avançar da hora, eu não vou nem tecer comentários, eu vou abrir direto para as perguntas que recebemos aqui. Ainda que sofrendo um pouquinho com tecnologias, eu achei uma forma da gente receber as perguntas aqui e o pessoal mandou. Então, eu vou começar pela mais recente que recebemos para depois avançar. Primeiro aqui, a pergunta da Isabela Vilas Boas. Professora, poderia falar um pouco mais sobre ecocídio e refugiados ambientais? Perfeito. Eu já peço desculpas de antemão, mas eu me emociono com o tema, então eu tendo a falar bastante, né? Desculpa por ter tomado mais tempo. Não, foi por causa do nosso atrasinho no começo, porque vamos começar, vamos testar, foi por isso. Não foi. A sua palestra estava dentro do horário, estava tudo certo. Muito obrigado. Perfeito. Então, Isabela, ecocídio e refugiados ambientais. São duas terminologias problemáticas, eu diria, né? Porque a própria existência de refugiados ambientais é questionada a nível internacional. Porque se a gente for olhar os instrumentos jurídicos que nós temos sobre refúgio, a gente conseguiria encaixar indiretamente o refugiado ambiental dentro da violação de direitos humanos sofrida por ele de maneira sistemática e ou grave dentro de um estado, seja aqui no continente americano, seja no continente africano, o que não acaba tendo nenhum tipo de alusão na Europa ou na Ásia ou na Oceania. Então, se a gente já tem um problema em relação a configurar uma pessoa como sendo um refugiado, seja ambiental, climático, como um sujeito que deve ser protegido pelo direito internacional, em que pese eu tenho aqui algumas críticas sobre a própria existência, mas isso é um outro tema, eu diria que quando falamos de danos ambientais e danos ao meio ambiente natural e que possam causar um êxodo populacional, isso é coberto, por exemplo, pela própria ideia de responsabilidade estatal. Porque quando a gente fala de responsabilidade estatal, causar dano a outro estado de maneira transfronteiriça, gerando impactos como, por exemplo, um êxodo populacional, isso pode trazer a punição para o estado. Agora, falar que isso seja, né, uma prática de uma política de um determinado indivíduo que utiliza o meio ambiente para causar esse êxodo populacional, fora do que o artigo 8º do Estatuto de Roma já prevê, é um pouquinho, eu penso, ir além daquilo que a normativa internacional hoje e a vontade internacional hoje prescrevem, né? Eu diria que grande parte desses problemas está em quem constrói as normas internacionais, porque países do sul global, né, não temos voz tão ativa em muitos temas, e temas relativos a meio ambiente e proteção ambiental, me parece que nós somos sempre um ponto de... né, um local a ser observado, e não um player. Então, é o local onde há as violações e não um player que também pode debater como elas devem ser protegidas ou devem ser elaboradas, essas regras. Então, acho que a gente precisa ainda avançar em termos de igualdade a nível internacional para que daí a gente possa debater tanto temas quanto refugiados ambientais, que precisam de uma tutela, concordo contigo, mas falar isso em relação ao ecocídio já é ir além daquilo que a própria política internacional e esses debates desde a década de 70 nos permitem tecer, né? Comentários.
Muito obrigado. Passar aqui para a pergunta do Cássio Zen. As perguntas do Cássio, né? Ele fez aqui 3 perguntinhas, elas se conversam, então eu vou colocar num bloco só. Vamos lá, ele até facilitou colocando 1. Tipificar o ecocídio não seria contrário à subsidiariedade do direito penal e princípio da intervenção mínima? Além disso, ele pergunta se há algum estudo de política criminal que indique que a criminalização do ecocídio iria diminuir a prática dos delitos ambientais, que pode, por tabela, diminuir o aquecimento global. E, finalmente, de certa forma, você já respondeu isso no finalzinho da sua exposição, se, considerando que o Estatuto de Roma não será emendado para a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, ou se ocorrer um milagre, isso acontecer, dificilmente teria cooperação dos países, será que o ecocídio não seria um direito penal simbólico? Adoro as perguntas do Cássio. Cássio, participei com ele num outro evento, uma pessoa, né, inteligentíssima, e sempre traz perguntas e ponderações muito boas sobre justiça penal internacional. Agradeço aqui o debate, viu, Cássio? Pois é. Para mim, novamente, né, falar sobre a tipificação do ecocídio antes da justiça penal internacional, ela deveria ser um debate na justiça doméstica dos estados. A gente precisaria ter essa positivação de maneira ainda meio que padronizada dos estados, para que, uma vez tendo essa positivação interna, a gente possa trabalhar com a possibilidade de discutir isso a nível internacional. Capela, você tá ok, né? Sim. Tá. É um tema polêmico. Por alguns minutos, instantes, qualquer coisa. Você tem contato? Eu entro em contato com ela? Tenho sim, tenho sim. Oi, tudo bem? Estamos sem seu áudio. Oi. Acabou aí? Sim, acabou a luz? Ai, a luz foi-se aqui. Porto Alegre tá Eu te mandei uma mensagem pelo WhatsApp, ele não chegou. Eu ia ver se a gente falava por telefone, eu mandava o final do áudio. Se você quiser ficar com a imagem fechada para poder poupar, como quiser. O meu celular tá ok. Se vocês conseguem me ouvir para a gente conseguir só responder o Cássio, tudo bem. Desculpa, gente. Tá perfeito. Vamos lá. Falava, né, sobre as perguntas do Cássio, que a gente precisa trabalhar com essa positivação interna antes de debatê-la no plano internacional. Na medida em que, se a gente discute isso a nível interno, isso garantiria talvez uma intenção política por parte dos estados e uma intenção dos mesmos a levarem isso para um foro internacional para que a gente tenha uma discussão, né? Então, isso acaba sendo bastante importante. Ele falava de subsidiariedade da própria justiça penal internacional, e eu concordo com ele. Primeiro, a gente precisa debater a nível interno antes de seguir para o plano internacional. Posteriormente, né, Cássio vai trazer a pergunta envolvendo as próprias pessoas jurídicas. De fato, as pessoas jurídicas, para que a gente tenha essa possibilidade de atuação,
Vixe, agora desligou a luz total, mas estou aqui respondendo. Tudo bem. É bastante interessante, porque a gente não vai conseguir, de fato, emendar o Estatuto de Roma para alargar a possibilidade de penalização dos indivíduos para uma eventualidade de pessoas jurídicas, né? Ele tem total razão quando ele trabalha com essa afirmação, na medida em que é muito difícil que a gente tenha essa cooperação larga dos estados para alterar o TPI em relação a isso. Então, eu acho que isso pode também ser um empecilho para a própria ideia de positivação do crime de ecocídio na agenda do Estatuto de Roma, né, no Estatuto de Roma, normativamente falando. E, por fim, em relação a um outro questionamento que ele havia feito sobre haver algum tipo de estudo, salvo engano, foi essa pergunta, né, de haver algum estudo que indique que a criminalização pudesse fazer com que a gente tenha uma atuação maior, né, ou uma efetiva atuação numa eventual positivação do ecocídio. A Polly Higgins, ela discutia um pouco sobre o tema, né? Ela tentava falar que, na medida em que nós tivéssemos essa positivação, isso fosse possível, no sentido de que seria interessante a gente falar sobre a inclusão do no Estatuto de Roma do crime de genocídio. Mas eu desconheço um estudo que diga eficazmente que nós teremos uma vantagem quando da positivação do ecocídio para diminuir a degradação ambiental ou mesmo diminuir os impactos das mudanças climáticas. Isso fica muito no plano do achismo e não de evidências científicas. E hoje, evidências científicas são, de certa forma, muito importantes a nível internacional para que a gente possa ter algum tipo de medida sendo levada a uma pauta para inclusão de um determinado item numa agenda de discussão, como seria a inclusão do ecocídio. Então, sem evidências científicas, eu concordo com ele, fica muito difícil de incluir o ecocídio nessa agenda. De certa forma, eu concordo, né, então, com ele nessa afirmação também. Bom, então é isso, as perguntas que nós tivemos aqui. Acho que não vou prender mais a professora, abro aqui o espaço para o professor Arthur poder tecer seus comentários e aproveitar agora que voltou a luz, né? Consegue me ver de novo? Por favor, Arthur. Obrigado mais uma vez, professora Tatiana, pela apresentação, pelas considerações. Que bom que a luz voltou. Nós estávamos vendo você, Caldas, que bom que deu tudo certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Enfim, é um comentário, não é pergunta, são comentários, na verdade. Primeiro, como todos, como é que vocês sabem, eu anoto tudo que as pessoas falam para depois ficar relendo, então, que anotando, apesar da câmera desligada, anotando comentários. Achei muito interessante e rica a exposição, como o Felipe mencionou, então, concordando com ele, com a ideia de você fazer primeiro um recorte histórico sobre o caráter não atual da discussão sobre ecocídio. Então isso é fundamental, não é uma coisa inventada nos últimos 5, 6 anos, é alguma coisa já debatida e repensada, com as repercussões, como você mesmo disse, de influência do norte sobre o sul global. Então isso é muito interessante e enriquece o debate para torná-lo mais complexo quando discute o tema de ecocídio. Eu gosto também dessa conexão que você faz, né, enfim, da discussão dos crimes do TPI, no Estatuto de Roma. Então, será que ele entraria? Tem todo o debate, se ele entra como uma forma de praticar genocídio, se é um tipo de crime, de modalidade de praticar crime contra a humanidade, se ele poderia talvez ser associado a um crime de agressão, talvez, explicação bem analógica, previsão nos crimes de guerra, nos conflitos armados internacionais e não internacionais. Então, é interessante perceber como que tem essa tutela. Então, acho muito interessante isso que você fez, então agradeço, porque isso torna a nossa bastante jurídica e crítica ao mesmo tempo. Eu gosto da reflexão que você faz sobre a colonialidade climática, em que você chama de
controle de esferas jurídicas de alguns estados por parte de outros estados. Então, isso torna um debate não simplesmente uma discussão positivista, histórica, política, e agora RI, né? Então, de debates internacionais e críticos, então, fundamental o que a gente faz, né, que a gente está debatendo. Meu único comentário, e, enfim, o debate pode, não é nada tão formal assim. Eu acho interessante todo esse debate feito em torno do ecocídio em vários níveis de análise, e você aborda isso de alguma forma. Então, o que seria o bem jurídico protegido para me aventurar na esfera penalista, da qual não sou especialista, então, o que define, então, a tentativa, todo esse esforço, tentar definir o que é o bem jurídico protegido por um eventual tipo penal autônomo. Então, acho que dá para pensar em alguma discussão sobre o que seria, na prática, um ecocídio se viesse a ser tipificado. Mas mais do que isso, e eu chamando a atenção para algo que eu ouvi num evento recente de um autor do Norte Global, eu não vou mencionar nomes de pessoas, nem eventos, mas um autor do Norte Global dizendo que não, a gente não precisa debater o tema do ecocídio, imagina, não é muito difícil trabalhar o tema do ecocídio, de fato é difícil, né? Acho que não sei de minimizar a discussão de debater o que é ecocídio, não, porque nós temos outras formas mais interessantes de proteger o meio ambiente, por exemplo, usar a intervenção armada dos países que desenvolvem práticas ecocidas. Então é interessante ver que se não está, o que é uma provocação aqui colocando, mas o comentário se não está conseguindo mais o Norte Global fazer a colonialidade climática por meio de direito internacional penal, porque alguma dificuldade de fazer um bem jurídico protegido em termos de ecocídio, então já que o direito internacional penal está sendo difícil fazer, então a solução é mais fácil ainda. Estou sendo irônico na minha fala. A solução não é punir indivíduos, é intervir armadamente no território dos países do Sul Global. Ele citou especificamente o Brasil, nessa fala dele, esse autor do Norte Global. Não vou falar de onde, nem como. Caso o Brasil faça de novo coisa, que seria muito interessante ter uma intervenção armada. Me assustou um pouco a fala aberta no público, de praticamente norte-globalista, digamos assim, estou brincando tendo essa expressão, mas é um debate que não está... O debate sobre combater e a reiteração da colonialidade climática não passa só nos usos instrumentais do direito internacional penal. Então, isso tem vindo em várias frentes e é interessante, enquanto em algum grau o pensamento crítico internacional, perceber que não nos encantarmos com o cano da sereia da discussão do ecocídio, porque ecocídio é uma palavra muito forte. E assim como, brincando com o Felipe, com um café que a gente tomou há umas 2 semanas, há uns 2 meses, na verdade, o genocídio e o ecocídio são palavras que são muito simbólicas e fortes e cativam todo mundo, de fato, são termos que é interessante, mas muito cuidado para não cair no cano da sereia, porque a sereia, né, usando a mitologia, né, ela te devora. Então, assim, acho que é uma reflexão que me faz pensar quando se discute ecocídio. Mas, enfim, é só um comentário, não dou nem de resposta, também não quero segurar mais você, né? Mas é só um comentário que me faz pensar. Agradeço mais uma vez a atenção. Não sei se vou repasso a palavra para o Felipe, caso ele queira fazer um comentário adicional. Muito obrigado mais uma vez, em nome de todos os organizadores. Muito obrigado, professor Arthur. Bom, só para ler, aqui não é pergunta, mas o Cássio Zen, ele queria só uma última palavra para a professora. Eu vou ler aqui, que ele gostou muito do recorte da professora Tatiana, e ele concorda que em situações de extrema gravidade, que atingiriam a jurisdição do TPI, acaba havendo junto um outro delito previsto pelo tribunal. De repente, até no caso de uma poluição específica, targeting um grupo do artigo 6º, né, o crime de genocídio do Estatuto de Roma. Então, só para a gente não deixar nenhuma mensagem sem ser lida. E, então, mais uma vez, eu agradeço a disposição e ao tempo da professora Tatiana por trazer esse tema tão interessante, às vezes mais interessado por alguns grupos, como a gente pode ver hoje em dia, o grande lobby que tem sido feito na Europa para que o ecocídio seja tipificado, se não internacionalmente, pelo menos internamente nos países, sobretudo na Europa Ocidental, e que está tão na ordem do dia e é tão, como disse o professor Arthur, tão canto da sereia, tão sedutor, tão atrativo, mas façam tal qual Odisseu, amarrem-se no mastro e continuem rumo a Ítaca. Então, por favor, muito obrigado mais uma vez, ouçam o canto da sereia, mas amarrados para não acabar tendo problemas.
Obrigado mais uma vez, professora Tatiana, muito obrigado pelo seu tempo e pela brilhante palestra, e obrigado também a todas e todos que estiveram aqui presentes hoje, e não percam nos próximos meses as continuações dos nossos encontros, lembrando que os nossos encontros aqui do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade são mensais, e estão ocorrendo esse ano às terças-feiras, às 17h30, uma vez por mês. Em breve, faremos a divulgação do nosso próximo encontro. Não percam as nossas mídias digitais e outros meios de comunicação. Então, passo a palavra para a professora Tatiana, caso ela queira colocar algumas últimas considerações, mas mais uma vez agradeço profundamente pelo seu tempo e por sua palestra. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Arthur, e a todos que também participaram aqui ativa ou passivamente, né, desse encontro. Peço desculpas pelo inconveniente da falta de luz, mas é algo totalmente fora da minha alçada aqui. Acho que realmente é um debate muito importante, as colocações feitas pelo professor Arthur, compartilho das mesmas, né? O Norte Global tem tentado, de fato, trazer uma fala que é necessário atuar em relação à proteção do meio ambiente ao Sul, mas eles desconsideram que toda a criação desse problema ambiental foi causado e originado pelas práticas dos mesmos, né? Então, de certa forma, dizer que eles precisam atuar, como, por exemplo, pela tipificação do crime de genocídio, de ecocídio, seria algo, digamos, uma nova colonialidade, né? Uma nova roupagem de intervenção. Por mais que tenhamos que investigar, sim, o que acontece, se de fato tivemos ali, né, práticas omissivas, práticas inclusive ativas por parte de alguns atores do governo, a gente tem que sim atuar, mas dizer que isso deve ser objeto de uma ação a nível de TPI, bem, eu já fico extremamente reticente, porque é utilizar de um mecanismo que foi criado para um fim, mas para fins diversos, né? E isso acaba sendo prejudicial para o Sul global como um todo. Deixo aqui essa última mensagem, né, dizendo que concordo, então, com os comentários, e que é um prazer imenso estar aqui na presença desses dois grandes colegas, e que espero vê-los presencialmente em um futuro breve, e agradeço novamente o espaço. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado a todos e todas, boa noite, muito obrigado, professora. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todas e todos. Até a próxima. Parou de gravar? Estou no processo, peraí.